boa noite. Muito feliz por estarmos aqui no nosso encontro mensal, sempre com sugestão de temas que nos fazem refletir sobre a nossa intenção em cada dia. A cada novo dia, precisamos renovar os nossos propósitos e as nossas intenções, para que tenhamos o melhor proveito dessa encarnação. Mas antes da gente trazer o tema, eu gostaria de convidá-los, de convidá-las a fechar os olhos, se confortável for, e com isso trazer um pouco para o momento um sentido de autoobservação, de autocontemplação. Quando a gente fecha os olhos, eu sempre trago a proposta de fechar os olhos como uma forma de aumentar a nossa capacidade de nos observar, de observar o que se move intimamente na nossa fisiologia, no nosso corpo, de observar o fluxo da respiração como uma enorme âncora, nos dando sentido de presença, de observar se existe tensão, agitação, medo. E esse é um momento especial para que possamos irmos aos poucos, tomando conhecimento da qualidade dos nossos pensamentos, porque são esses pensamentos que vão trazer sensações para o nosso corpo. Aquele pensamento que nasceu de uma situação qualquer e que, como estávamos distraídos, deixamos esse pensamento muitas vezes ganhar força. E se esse pensamento não for um pensamento bom, ele vai trazendo várias sensações e o nosso corpo vai respondendo a esse pensamento que brota como uma preocupação e que dispara no nosso corpo reações, como se estivéssemos vivendo um conflito, uma guerra e precisamos nos defender. É assim que tudo começa. Portanto, toda vez que estamos iniciando o nosso encontro mensal, que eu sugiro que fechemos os olhos, a intenção é que possamos perceber a qualidade do que estamos pensando. Porque o que pensamos vai gerar sensação. As sensações vão se tornando padrões de respostas. E muitas vezes, dependendo do que pensamos, da qualidade do que pensamos, dependendo da qualidade do que estamos ruminando, mastigando durante o dia em emoções, o nosso corpo vai estar parecendo uma armadura, como se estivesse a se proteger de algo que não está lá fora, mas está dentro de nós, de uma ameaça constante. Então, esse é o momento em que eu peço em que você olhe para você. Toda a sua atenção converge para o seu corpo. E assim eu também estou fazendo comigo. Eu estou sentindo com que qualidade eu sentei nessa cadeira, com que qualidade eu trago o meu coração e a minha mente para a experiência que começa agora. E observo a minha respiração. Observe a sua respiração. Se você percebe que ela está alta, tudo bem. Voluntariamente, deixe descer um pouco, sinta o movimento no seu abdômen. Quando o ar entra, a sua barriga sai. Quando o ar sai, a sua barriga entra. Esse é o movimento que acalma. Ar entrando pelas narinas, a barriga se expande. Ar saindo, a barriga se retrai. É um movimento contínuo, suave, extremamente regulador e prazeroso. Então, observe. E aos poucos, acomode-se. Acomode-se. Você está em segurança. É muito bom que possamos lembrar isso para o nosso sistema nervoso. Nós estamos em segurança. Está tudo bem.
E aí, naturalmente, seu corpo vai encontrando uma postura mais confortável, mais convidativa. E assim, nós estamos produzindo um ambiente interno favorável para o nosso encontro. Nós estamos acalmando o nosso sistema nervoso. Estamos enviando o comando de que podemos relaxar um pouco mais. E assim, abre-se um grande portal interno que vai favorecer que estejamos mais receptivos para o nosso bate-papo dessa noite, para a análise do tema, e que possamos estar menos acelerados, agitados e indisponíveis, mais disponíveis, mais abertos, mais calmos, mais tranquilos, mais serenos. Nós vamos trazer as mãos unidas em pranam para vibrar o Om. E vamos vibrar o Om por nós, mas também vamos vibrar por todo o planeta. Vamos vibrar por todo o nosso planeta. Pela paz, pela consciência, pelo amor vencendo guerras, pela luz clareando as trevas, pela generosidade vencendo o egoísmo, pela humanidade, mostrando que somos capazes de amar uns aos outros através do alto amor que se revela em nós. Vamos inspirar e vibrar juntos 3 vezes o mantra Om. E então podemos descer as nossas mãos devagarzinho. Vocês já devem ter observado que sempre no começo dos vídeos em que eu gravo, eu faço um breve centramento. Esse centramento é importante por vários motivos. Um deles, porque, obviamente, nós precisamos trazer a percepção para o momento presente, para que a gente dê um start, dê uma pausa no ritmo do que estávamos fazendo. Eu estava fazendo outras coisas, parei aqui para gravar e a minha intenção é dar o melhor. Dentro das minhas limitações, é oferecer o melhor. Mas para isso, eu preciso reduzir o ritmo das coisas que eu estava fazendo e preciso atualizar o meu sistema, preciso lembrar de forma consciente que agora eu estou fazendo algo em que eu preciso de atenção. E que preciso colocar um propósito e que preciso manter esse propósito para que eu possa oferecer o melhor dentro do que é possível para mim. Porque se eu não fizer essa pausa, tanto eu quanto vocês, nós sentiremos dificuldade em estarmos mais inteiros para observar e para experimentar. Vivenciar, na verdade, vivenciar essa experiência. Cada momento da nossa vida tem uma importância incrível, porque o todo é formado por partes. Eu já falei algumas vezes uma frase que é encantadora, que está na abertura de um filme tibetano chamado Sansara. Vocês encontram no YouTube, eu acho que vocês encontram esse filme.
Sansara é um filme lindo, 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 lindo. E que tem essa frase, e essa frase me tocou há anos, da primeira vez que eu assisti. Como evitar que uma gota se evapore, lançando-a no oceano? Isso traz o sentido de que o todo, o oceano, ele é feito por cada gota. Cada gota tem uma importância enorme para formar o todo. Isso é muito importante, a gente entender que cada pequena ação no oceano da nossa encarnação atual, cada pequena ação reverbera muito mais do que a gente imagina. Tem consequências muito maiores do que nós imaginamos. Por isso, essa pausa no início dos nossos encontros, para que tanto eu, que preciso estar com clareza mental e que preciso ter uma conexão para poder trazer algo o melhor que eu consiga, com minhas limitações, mas o melhor que eu consiga. Tanto vocês que para pararem e para poderem escutar, precisam também estar esvaziados do monte de coisas e de estímulos que todos nós vivemos durante o dia. Então, essa pausa favorece que eu esteja mais clean, mais clara, no sentido de mais disponível para recepcionar as mensagens dos guias ou dos mestres, dos meus amigos que dizem assim: deixa eu dar uma ajuda a essa senhora aí, eu preciso ajudá-la, né? E são muito bem-vindos. Eu sou apenas um canal, mas eu preciso deixar esse canal dentro do possível mais limpo, o mais clean, para que eu não impeça que essas notícias, boas notícias, cheguem e eu possa gravar, passar para vocês. Da mesma forma, vocês que muitas vezes vão poder assistir no momento em que estão tendo uma pequena pausa de descanso, mas que vieram de uma jornada longa, de um dia longo de trabalho, de trânsito, de afazeres, e que também precisam fazer uma pausa, esvaziar um pouco desses conteúdos que vão bloqueando algumas possibilidades, vão impedindo, causando impedimentos no fluxo energético. Então, essa pausa é para que também vocês possam aquietar um pouco, dizer: ah, agora eu estou aqui, estou mais presente. Isso faz uma diferença enorme na compreensão e no desfrute desse momento que vamos passar juntos. Estou dizendo isso porque o tema de hoje é na sementeira de cada dia. Olha só, na sementeira de cada dia. Do livro Alvorada do Reino, psicografado por nosso querido Francisco, né? Xavier, Chico Xavier, pelo espírito do Emmanuel. Emmanuel, eu sou fã dos dois, de Chico, com aquela humildade, com com aquele amor incondicional, de Emmanuel, com uma sabedoria que traz textos embasados no nosso cotidiano, no dia a dia que nos move. E esse texto é algo que é riquíssimo na sementeira de cada dia. O que nos traz aqui a mensagem é dessa responsabilidade que precisamos ter, de dar a cada ação do nosso dia o cuidado necessário, porque cada ação vai reverberar muito no oceano da nossa vida. Esse texto nos convida a lembrarmos dessa pausa que sempre fazemos aqui no início dos nossos encontros. Fazemos essas pausas porque queremos
brecar o ritmo com que chegamos, porque se a gente sentar na cadeira e não tomar consciência desse propósito que é criar um campo vibracional, criar um estado emocional favorável para a intervenção, sabe, dessas boas notícias que nos chegam, para que eu também possa compreender melhor e compreendendo melhor eu possa colocar para vocês. E para que vocês, estando calmos e assentados, possam multiplicar o entendimento e serem multiplicadores dessa compreensão, não só na própria vida, mas fazendo essa rede de comunhão, né? Transformando ações do dia a dia em verdadeiros milagres, porque quando estamos conscientes do que fazemos, nós realizamos pequenos milagres. Então, a proposta do tema de hoje, na sementeira de cada dia, é Emmanuel e Chico nos dizendo: olha só, precisamos criar pausas para lembrarmos da grande responsabilidade que temos em viver um dia de cada vez. E nesse dia, mantermos a consciência em cada ação, porque pequenas ações reverberam, criando grandes ondulações, que podem ser benignas ou não, dependendo da intenção. O chamado aqui para o texto é: eu sou responsável pela minha vida. E eu não posso pensar na minha vida como sendo somente um oceano. A encarnação é o oceano. Mas cada dia, cada movimento, cada respiração, cada pensamento que surge, cada ação que eu realizo, tudo isso faz parte de um acervo que vai construir, que juntos formam esse oceano, que é a minha encarnação. Então, eu preciso entender os fragmentos do que eu sou, as partes que me compõem, as histórias da minha infância, da minha juventude, da minha maturidade, tudo o que aconteceu em experiência, eventos que foram surpreendentes, alguns maravilhosos, outros desafiadores. Mas nós, hoje, nesse momento, somos o resultado de como experimentamos esses eventos. Então, o chamado do Emmanuel aqui é que, para que a gente compreenda o todo, é necessário que tenhamos ideia das partes. O dia, para a gente entender com mais clareza, o dia de hoje, ele é formado por pequenas ações. Inúmeros acontecimentos da hora em que levantamos da nossa cama. Vamos criar uma linha do tempo. Da hora em que levantamos da nossa cama até a hora que retornamos para dormir. Se a gente pensar no dia como sendo, mas só foi o dia. Pronto, levantei, fiz as coisas automáticas que eu tinha que fazer, fui trabalhar, massa, acabou. A gente precisa entender que esse dia, ele é feito de pequenas ações, de cada pensamento que adentrou a nossa tela mental, e que se estávamos dispersos, deixamos esse pensamento aí. Se esse pensamento é um pensamento de terror, de medo, é um pensamento que desperta em nós o sentido de angústia, rejeição, mágoa, todo o nosso corpo começa a responder esse pensamento. A nossa fisiologia responde imediatamente. Um exemplo simples. Levantei da cama, eu tive um sonho, suponhamos. Eu tive um pesadelo. O pesadelo talvez tenha sido resultado
de uma história que eu ouvi no dia anterior, de assalto. Então, eu sonhei de noite que, sabe, que houve assalto e que me sequestraram. Então, foi um terror, né? Suponhamos, quando a gente acorda, todo o nosso corpo, a nossa fisiologia está movida, né? Está agitada porque nós tivemos um pesadelo. Se eu dou um pulo da cama e se eu não procuro atualizar o meu sistema, parar, sentar, dizer, nossa, foi um pesadelo. Ah, será que teve a ver com o filme que eu assisti? Porque essas coisas ficam reverberando em nós. Será que teve a ver com a história que a vizinha contou? Bem, eu vou precisar parar aqui agora, porque se eu começo o dia movida por essa agitação, o meu dia vai ser um pesadelo. E aí eu preciso fazer uma pausa, fazer uma oração. Fazer uma oração pedindo que nesse dia que se inicia eu tenha uma proteção, em que eu possa estar calmo, em que eu possa separar o que foi influência de informações ruins e o que ativaram o medo em mim. Claro, é assim que funciona o sistema nervoso. E as reações vieram. E eu paro e entendo que se eu estou com aquela angústia é porque eu ainda estou presa nas sensações do pesadelo. E eu preciso trazer para o presente. O pesadelo acabou. Não existe mais. A partir de agora é o meu dia que se inicia. E eu preciso estar consciente desse dia. E vai dar tudo bem. Porque eu estou atenta. Faço as minhas orações, peço a minha proteção e digo: eu não vou ficar ruminando esse sonho. Eu não vou ficar mastigando, eu não vou ficar esse pesadelo. Acabou. E aí eu começo o meu dia com outra energia. Vou fazer minha oração, vou fazer minha meditação. Toda vez que o pesadelo vier, não. Isso foi uma experiência ruim, já passou. Isso tudo porque às vezes a gente ouve uma história, às vezes durante o dia, e a mente se fixa na história. E facilmente a gente vai reproduzindo. O medo faz com que a gente vá reproduzindo respostas de defesa. Isso aconteceu comigo. Se talvez antes de dormir fizéssemos as nossas orações, a nossa meditação, e de novo trouxesse para o presente, olha, isso foi um filme que eu assisti, isso foi uma história, não vai acontecer. Isso não faz parte da minha tela mental. Já limpei. E colocasse coisas mais positivas no lugar, talvez nem o pesadelo tivéssemos. Então, o que nós estamos falando aqui é que quando estamos presentes, quando estamos conscientes, nós alteramos as nossas respostas fisiológicas. O nosso corpo, quando a gente entra um pensamento ruim e a gente está atento e diz: nossa, esse pensamento não é meu. E se foi, não será mais. Acabou. E coloca algo bom no lugar, porque é preciso fazer isso. Porque a gente tem durante o dia muitas notícias que podem acessar o medo, muitas notícias que podem acessar o terror. Se a gente está enchendo o nosso sistema nervoso dessas informações, não dá para ter um sonho bom, não dá para ter uma noite tranquila, não dá para não ter o corpo em defesa, tenso o tempo todo. Claro que não. Se eu estou alimentando o meu sistema de medo, claro que eu vou estar me defendendo. Aí você vai me dizer, mas Rosana, preste atenção, tem violência no mundo. Tem, tem. Imagina. Eu bem sei que tem. Mas nós precisamos não ver a violência como a única fonte, nem a única possibilidade nos nossos dias. Porque, inclusive, quando a gente vive a violência e quando a gente começa a se familiarizar com a violência, nós estamos também reproduzindo violência e podemos atrair também a violência. Então, claro, precisamos ser prudentes, lógico, não vamos nos jogar em situações de riscos, não vamos com isso é, é, nos colocar
em lugares perigosos? Claro que não. Podendo evitar, é prudente que se evite. Mas eu preciso manter a paz internamente. Eu preciso dizer para o meu sistema nervoso: está tudo bem. Não necessariamente vai ser assim. A importância dessa mensagem de Emmanuel é exatamente sobre a sementeira de cada dia. O que que ele quer dizer com isso? O que é que eu estou semeando no meu dia a dia? Porque nós vivemos num mundo de condicionamentos. Fácil, 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 a gente é tomado pela violência. Fácil, fácil, a gente é tomado pelo negativismo. Fácil, fácil, a gente acha que está tudo ruim, vai estar tudo errado, que as pessoas estão cada vez mais se tornando pessoas piores. E nós também. A proposta é fazer o movimento contrário. É acreditar que eu posso semear no dia a dia respostas, notícias, ações positivas. Porque amanhã, e amanhã, quando eu falo em amanhã, é amanhã, a gente pode pensar amanhã como amanhã mesmo, o dia depois de hoje, ou amanhã com relação ao futuro. Nós vamos colher o que estamos plantando hoje. Não tenho a menor dúvida. E isso não é porque o mundo é perverso. Isso não é porque tem uma conspiração querendo derrubar a gente. Isso é porque nós só vamos colher o que plantamos. Emmanuel nos chama para a responsabilidade de que se queremos um dia melhor amanhã, se queremos ter um sono melhor a noite de hoje, e se queremos ter minimamente saúde e vitalidade amanhã, eu preciso observar o que eu faço hoje. Quais são as escolhas que eu faço hoje? Essa é a sementeira de cada dia. Não tem milagre. Meu velho pai dizia algo que é simples, mas é isso. Minha filha, você não vai colher manga se plantou abacaxi. Você não vai colher uma fruta doce se está plantando uma azeda. E isso é uma metáfora importante para dizer que toda ação tem reação. A gente quer tudo de bom. A gente quer paz, a gente quer saúde, a gente quer prosperidade. A gente quer uma vida legal, uma vida bacana. Mas a gente precisa fazer por onde? E o fazer por onde não são ações, uma, duas grandes ações isoladas. São pequenas ações. São pequenas respostas. São pequenas escolhas o dia inteiro. Ah, Rosana, é cansativo. Olha só. Sofrer é cansativo. Sofrer é cansativo. A dor pode ser muito cansativa. Aí eu vou ter garantias, se eu começar a cuidar de cada ação, eu vou ter garantias que meu destino é maravilhoso, será leve? Nossa garantia é que nós estamos fazendo a nossa parte. E certamente nós estaremos evitando muitas coisas ruins, muitos desafios. E com isso estaremos tonificando o nosso espírito para que, mesmo fazendo escolhas mais sensatas durante o dia, nós possamos, se porventura no nosso caminho tiver algum desafio mais adiante, nós estejamos com mais tonicidade espiritual e emocional para lidar com isso. É isso que temos. Não é uma barganha, não é uma negociata com o futuro. Não existe isso. É um treino de habilidade. É um treino de habilidade. Então, e se eu começar a me esforçar agora, quer dizer que minha vida vai ser um paraíso? Quer dizer que sua vida vai ser bem mais centrada, bem mais equilibrada e bem melhor. Mas que desafios vão acontecer? Porque nós estamos num processo evolutivo de gradações ou graduações, em que
Cada vez que nós vamos criando mais habilidades, mais treinos de habilidades virão. Mas esse é o processo. O caminho é longo, mas a garantia que nós vamos ter real ao fazer essa escolha consciente de cuidar de cada pequena ação do nosso dia, a garantia é que estaremos mais fortes, mais conscientes e mais determinados no caminho do bem. A única coisa que pode cessar o sofrimento é o conhecimento, é o caminho do autoconhecimento. Então, esse é o propósito. Emmanuel nos convida para a responsabilidade de fazermos um movimento efetivo. E esse movimento é muito mais do que, mas eu já estou lendo os livros todos. Eu já li, olha, a minha biblioteca está cheia. Não é sobre ler só, é sobre colocar em prática. Mas eu já fui fazer aquilo há 3 anos atrás, eu fiz um retiro. Não é só sobre isso. É dia a dia. É como eu acordo. É como eu escuto. Aquele encontro casual na esquina com uma pessoa que você não vê há muito tempo e que de repente a pessoa não está atravessando um momento bom, a pessoa está deprimida, a pessoa está triste, a pessoa está negativa. E aí não é porque ela quer te machucar, mas ela não está bem. E aí, quando ela encontra você, ela vai derramar os lamúrias, os queixumes. E se a gente não parar naquele momento e fizer uma oração e disser assim: eu compreendo o sofrimento dessa pessoa, mas eu preciso não recolher para dentro o que está sendo dito. Eu preciso manter o meu pensamento positivo como um escudo, porque não é só para que eu não afunde junto, mas é para que eu possa ajudá-la através de um campo vibracional a não afundar mais. Porque quando ressoa, quando a gente encontra uma pessoa que não está bem, e a gente está dispersa, e a gente se ressoa com aquela energia, se afina com aquela energia, o que vai acontecer é que não só a gente vai tombar, vai chegar mal em casa, como aquela pessoa não vai ter ajuda nenhuma. Porque houve ressonância, então houve uma retroalimentação de campo. Então, quando a gente encontra uma pessoa que não está bem, a gente precisa construir esse estado interno, que é mais ou menos o que a gente faz quando começa a nossa prática e diz assim: mas espera aí, não é sobre isso, é sobre como eu me sinto. E aí faz uma oração, a pessoa está derramando lá o lixo emocional dela porque ela está triste, não é porque ela quer te derrubar. É porque, infelizmente, é isso que ela está sentindo. E a única forma de a gente ajudar é não recolher esse lixo para dentro, essa emoção negativa para dentro, né? Esse descarte que não está bom para dentro. É a gente fazer uma oração, olhar, fazer uma oração, ser compassiva, né? Sentir compaixão pelaquele estado, porque todos nós passamos por situações também em que podemos ser nós as pessoas que vamos precisar de socorro. Mas a gente precisa parar naquela hora e falar: isso não é meu, isso não é sobre mim, isso é sobre ele, é sobre ela. E eu estou em oração para que nesse momento a misericórdia de Deus atue e essa pessoa se sinta tocada pela ajuda espiritual. Ali, não só você se blinda, não só eu me blindo, não só eu protejo o meu campo daquilo que não é meu, mas que pode ressoar no núcleo que eu também posso ter de tristeza, de descontentamento, porque nós temos. E quando acessa o nosso núcleo, a gente ressoa e vai junto. Não só eu vou não ressoar, como eu vou criar um campo que vai ajudá-la no seu próprio campo para receber ajuda, para receber o apoio espiritual, para receber uma intervenção espiritual. Então, o tempo todo, eu tenho que estar consciente do que eu quero para mim. Essa é a proposta de Emmanuel. O que é que eu estou semeando hoje? Se eu acordo da cama, chutando tudo, xingando,
Ai, que saco, a vida está difícil. Às vezes a gente não está bem. Lógico, a mente passa por esses momentos de ondulação. E fácil, fácil, quando a gente está distraída, fácil, fácil, a gente vai se conectar com o pior, não é com o melhor. Na distração, muitas vezes a gente está se conectando com as piores vibrações, porque a gente não está em vigília, não está em oração, e porque a gente também tem nossas esquinas escuras, nossas vielas escuras ainda. Então, o convite de Emmanuel é preste atenção, é que ele está dizendo assim. Meninos, meninas, prestem atenção, acordem, despertem. Cada ação do dia, cada intenção que se move em você pode te levar para o céu ou para o inferno. É isso que ele diz textualmente. Se vocês forem ler o texto, ele fala. Você pode acordar no céu, metaforicamente falando, em estados espirituais contemplativos, onde as presenças sejam benignas, ou você pode visitar o inferno, estados umbralinos, onde a maioria das emoções, né, da energia que se encontra ali é de densidade. São energias densas, são energias obscuras, são energias de estados mentais negativos. Nós somos responsáveis por isso. Quando nós estamos atentos, cuidando do que pensa e cuidando do que sentimos, do que pensamos e do que sentimos, nós, até os nossos desafetos de outras encarnações, até os desafetos de outras experiências, não nos reconhecem mais. Porque não existe mais aquela pessoa do passado ali. Olha que maravilha. A gente começa a atrair afetos espirituais. Espíritos que estão em sincronicidade com aquela energia nova que a gente está produzindo. Até os nossos amigos obsessores, que têm a função de nos lembrar que estamos ainda produzindo a mesma vibração, eles nos desconhecem, porque eles. Cadê? Cadê Fulano? Ué, não está mais aqui? Não, não está. Porque eu não estou mais produzindo esse tipo de pensamento. Eu não estou mais gerando essa carga vibracional. Eu sou uma nova pessoa. E uma nova pessoa vai ser encontrada por entidades que estão em sintonia com a nova vibração que eu estou gerando. Emmanuel nos convida para a responsabilidade de fazermos diferente. O que eu escolho para mim, as emoções que eu escolho, as respostas que eu dou, como eu recebo aquilo que me chegou de uma pessoa que não está bem. Ela não está bem. Uma pessoa que não está bem não vai poder produzir nem um discurso ou uma frase tranquila, nem vai produzir energia. Ela não está bem. Quando a gente não está bem, quando a gente não está bem, o que a gente diz às vezes parece ofensivo. Mas não é porque queira nos atingir, porque não, ela não está bem. Vai nos atingir se tocar no nosso núcleo também, que não está bem. Porque temos. Mas a plena atenção faz a gente dizer: epa, não, peraí, não, 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 não. Isso não é meu. Eu sei o que é meu. E eu sei que eu tenho um núcleo de violência também, porque eu estou treinando melhorar isso. Mas eu não vou reproduzir essa violência. Essa violência que veio de lá morre aqui. Não vai alimentar o meu núcleo, porque eu estou trabalhando para que esse núcleo de violência se torne núcleo de amor. Então, aqui, para. Mas se eu não estou atenta, a violência do outro encontra aquele lugarzinho nosso em que a gente está doido para dar aquela resposta com a mesma intensidade. E aí, meus amigos, minhas amigas, viram a tempestade em alto mar. As embarcações naufragam, a do outro e a minha.
e todo mundo afunda. Mas quando eu estou atenta e digo, epa, oi, mas não vai entrar, não vai entrar. E quando eu consigo dar uma resposta amorosa, acabou, acabou o problema. Cessa a tempestade, cessa o vendaval. Por quê? Não houve ressonância, não houve alimentação. Estanca. E ali eu produzo uma outra esfera ao meu entorno, um outro campo vibracional. Esse é o exercício que Emmanuel pede que façamos. E vamos nos colocar na intenção de realizar. É sempre um prazer muito grande estar com vocês. Convido de novo para a nossa oração de encerramento. Que possamos fechar os nossos olhos e possamos sentir em nós toda essa potência que existe, que nos capacita a fazer o movimento de cada dia, semeando ações mais responsáveis, direcionadas para o caminho do bem. Ações que nos permitam sentir a leveza, a alegria da vida. Ações que nos tornem pessoas ativas no caminho da grande transformação. Pessoas capazes de contribuir com o Evangelho do nosso querido Mestre Jesus, o Filho de Deus. Pessoas que possam disseminar o bem, inoculando o amor, inoculando a paz. Que possamos fazer essa grande transformação interna. Que possamos fazer valer a grande oportunidade de estarmos reencarnados nessa vida. E dizer, eu posso fazer diferente. Porque eu tenho o exemplo do nosso Cristo. E eu sei que eu sou capaz de realizar todo dia em mim o exercício do amor e da paz. Que tenhamos dias de empenho espiritual para que possamos produzir em nós os efeitos dessa transformação que se realiza a cada ato, a cada pensamento, a cada ação. Vamos trazer as nossas mãos unidas em Pranamudra e vamos encerrar o encontro de hoje, agradecendo a Deus pela oportunidade e dizendo Om Shanti, muita paz, muita paz, muita paz. Até o nosso próximo encontro. Obrigada pela atenção de cada um e até lá.